Olá e bem-vindos a mais um Legiscast. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental, que é o que acontece depois da sentença, os efeitos da condenação. Vamos analisar os artigos 91, 91A e 92 do Código Penal. Então, quem estiver com o Vademecum ou a legislação esquematizada aí do lado, já abre para acompanhar. Porque os detalhes aqui, eles fazem toda a diferença na hora da prova. Com certeza. E é ótimo a gente analisar nessa sequência porque a lei conta uma história, né? Mostra como o pensamento do legislador evoluiu. A gente vai ver que não é só sobre punir. É sobre reparar a vítima, desestruturar o crime e proteger, de uma forma muito mais específica. As bancas adoram essas nuances. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Pelo artigo 91. Ele traz os chamados efeitos genéricos, ou automáticos. E essa palavra automáticos é a chave de tudo aqui. Exatamente. Automático significa que acontece por força da lei. A sentença transitou em julgado, pronto. Esses efeitos se aplicam, o juiz não precisa nem mencionar na decisão. É como uma consequência natural. E a primeira delas, no inciso I, é tornar certa a obrigação de indenizar o dano. O que isso quer dizer na prática, para o dia a dia da vítima? Olha, na prática, isso é gigantesco. A sentença penal vira um carimbo de autenticidade para o processo civil. A vítima não vai precisar provar de novo que o crime aconteceu ou quem foi o autor. Ah, entendi. Então a discussão de culpa já está resolvida. Isso, a briga no civil vai ser só sobre o quantum, o valor da indenização. Pensa no tempo, no desgaste que isso economiza para a vítima. É um amparo muito concreto. Faz todo sentido. E o segundo efeito automático, no inciso 2, fala da perda de bens para a União. Aí a lei divide, né? Primeiro os instrumentos do crime. Isso na linha A. Mas tem uma condição importantíssima aí, que é o pulo do gato. A perda só acontece se esses instrumentos forem coisas, cujo porte, uso, fabrico, enfim, já seja um fato ilícito. Certo. Me dá um exemplo para ficar claro. O exemplo clássico, a arma de fogo com numeração raspada usada no roubo. Ter essa arma já é crime, por si só. Então ela é perdida. É um instrumento ilícito em si. E se fosse, sei lá, uma faca de cozinha usada num homicídio? Pois é. Ter uma faca de cozinha em casa não é ilegal. Então, em regra, essa faca não seria perdida por essa linha. Ela seria periciada e depois devolvida. A lei quer tirar de circulação o que já é legal, sabe? Entendi a lógica. E a linha B? Essa parece mais intuitiva. A perda do produto do crime. Essa é a mais direta, né? O crime não pode compensar. O dinheiro roubado, o carro furtado, o lucro do tráfico, tudo que vem direto da infração é perdido. Mas e se o criminoso for esperto? Gastar o dinheiro rápido, mandar para fora? Aí que entram os parágrafos. Eles são a resposta da lei para essa malandragem. O parágrafo 1º cria a chamada perda por equivalência. Perda por equivalência? Exato. Se o dinheiro do crime sumiu, o Estado não fica de mãos abanando. Ele pode ir atrás de outros bens lícitos do condenado até cobrir o valor. Ah, então mesmo que o dinheiro da corrupção tenha sido gasto, o Estado pode buscar o valor num imóvel que a pessoa já tinha antes. Exatamente. E o parágrafo 2º deixa isso ainda mais eficaz. Ele permite que, já durante a investigação, o juiz decrete medidas como o sequestro desses bens lícitos. É uma garantia de que, no final, vai ter patrimônio para executar a pena. Entendi. Então, o artigo 91 cria a base. Mas ele parece focado na relação direta do bem com o crime. E quando o patrimônio inteiro da pessoa é suspeito, mas é difícil provar a origem de cada centavo? Você descreveu o cenário perfeito que levou à criação do artigo 91A, o confisco alargado, que veio com o pacote anticrime. É uma ferramenta, assim, muito mais agressiva. E já começa com um filtro, né? Não é para qualquer crime. Não mesmo. É só para condenações por infrações com pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Isso é detalhe de prova. O alvo aqui é o grande crime, o que gera muita riqueza. E como funciona essa matemática do confisco alargado? A lógica é simples e poderosa. Pega-se o patrimônio total do condenado
e subtrai o que ele consegue comprovar que veio de renda lícita. Essa diferença, esse patrimônio cinza, sem origem comprovada, pode ser perdido. Mas e os laranjas? Os criminosos não colocam tudo em nome de terceiros. Sim, mas o legislador pensou nisso. O parágrafo 1º define patrimônio de um jeito super amplo. Não é só o que está no nome dele, é tudo sobre o que ele tem domínio ou benefício direto ou indireto. Se ele mora na mansão que está no nome do primo, a mansão entra na conta. Isso me leva a outro ponto que parece a virada de chave. O parágrafo 2º diz que o condenado poderá demonstrar a origem lícita. Peraí, isso não inverte o ônus da prova? Exatamente. Você pegou o ponto central. No processo penal, a regra é que a acusação prove tudo. Aqui, a lei vira o jogo. Diante daquela riqueza incompatível, a presunção muda. É o condenado que tem que se explicar. Me mostre de onde veio esse dinheiro todo. É uma medida excepcional para situações excepcionais. Uau, é uma ferramenta muito forte. Mas deve ter alguma proteção para não ser usada de qualquer jeito. Sim, tem salvaguardas importantes. Primeiro, o Ministério Público tem que pedir expressamente na denúncia. O juiz não pode fazer de ofício. Isso garante a defesa desde o início. E segundo, na sentença, o juiz tem que apontar o valor exato e quais bens serão perdidos. Certo. E ainda tem uma regra mais dura no final para organizações criminosas e milícias, né? Isso, o parágrafo 5º. E aqui a lógica é desestruturar a operação criminosa. Os instrumentos usados por esses grupos, veículos, imóveis, serão perdidos mesmo que a origem seja lícita. O objetivo é tirar a capacidade logística do grupo de continuar operando. É um ataque à infraestrutura do crime. Impressionante. A gente saiu da reparação simples no 91 para essa guerra patrimonial no 91A. Mas e os efeitos que atingem a pessoa? O cargo, a família? É aí que entra o artigo 92. Que afetam o status da pessoa. E a primeira palavra dele, também, já entrega a grande diferença. Estes aqui não são automáticos. Ah, essa é a distinção crucial. É a regra geral. O juiz precisa declarar na sentença e, mais importante, precisa motivar, dizer o porquê. Vamos ao primeiro deles, que sempre gera debate. Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Tem aquela regrinha de pena, né? A famosa regra do 1 e do 4. Isso mesmo, é um bom mnemônico. A perda acontece se a pena for igual ou superior a 1 ano, para crimes funcionais, com abuso de poder, ou se a pena for superior a 4 anos para os demais crimes. Faz sentido a pena ser menor quando o crime tem a ver com o próprio cargo. A quebra de confiança é maior. Exato, a lei é mais severa aí. E o inciso 2 trata de algo muito delicado, a incapacidade para o exercício do poder familiar. E aqui a gente teve uma mudança legislativa em 2024 que, olha, é tema quentíssimo. O que mudou? A lei se atualizou. E muito. A regra já existia para crimes dolosos contra o próprio filho, por exemplo. A novidade é que agora isso se aplica expressamente aos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ah, uma resposta direta à violência? De gênero? Sem dúvida. É um reconhecimento de que um agressor condenado por um crime grave nesse contexto não tem a menor condição de exercer o poder familiar. É a lei se movendo com a sociedade. E tem também a inabilitação para dirigir, no inciso 3. Sim, mas o detalhe é importante. É quando o carro foi o meio para um crime doloso. Tipo, usar o carro num sequestro. Não é um crime de trânsito em si. Certo. Então, a regra do 92 é: não é automático, precisa de motivação do juiz. Mas se você diz que a mudança de 2024 foi profunda, tem mais coisa? Ah, tem. É aqui que vem a reviravolta que as bancas vão explorar sem dó. A lei adicionou parágrafos. O parágrafo 1º reforça a regra, mas diz que o juiz pode aplicar os efeitos mesmo que a acusação não peça. Ok, uma pegadinha clássica. E a reviravolta? A reviravolta está no parágrafo 2º. Ele cria um regime especial, um microsistema só para os crimes contra a mulher por razões de gênero. Então espera.
tudo que a gente falou sobre o artigo 92 não ser automático, Esquece. Para estes crimes, a regra muda. como assim? O texto é claro. Para esses crimes contra a mulher, a perda do cargo e a incapacidade para o poder familiar serão automáticos. É a exceção da exceção. A lei simplesmente joga fora a regra do artigo 92 e importa a automaticidade do artigo 91 para esses casos. Nossa, isso é uma mudança de paradigma gigantesca dentro do próprio artigo. Totalmente. O legislador entendeu que a gravidade é tamanha que não cabe discricionariedade do juiz. A condenação por si só já impõe essas consequências de forma automática. Fica muito claro o recado. Bom, para a gente amarrar tudo. Artigo 91, efeitos automáticos de natureza patrimonial. Isso, indenização e perda de bens. Artigo 91A, o confisco alargado, a arma contra o patrimônio inexplicável. Uma lógica de asfixia financeira do crime organizado. E o artigo 92, com efeitos pessoais, que em regra não são automáticos e precisam de motivação. Isso, essa é a regra geral. Com a nova e importantíssima exceção. Para crimes de gênero contra a mulher, os principais efeitos se tornam automáticos. Síntese perfeita. E se me permite, vou deixar uma provocação final para o nosso ouvinte pensar. A gente viu que o juiz pode aplicar os efeitos não automáticos do 92, mesmo sem pedido da acusação, certo? Agora pensa no processo. Se o réu não foi acusado disso, não se defendeu especificamente sobre a perda do cargo, e o juiz, de surpresa na sentença, aplica essa sanção, como fica o princípio da ampla defesa? Não seria uma decisão surpresa? Excelente ponto. É uma tensão entre o poder que a lei dá ao juiz e as garantias constitucionais do réu. Com certeza é algo que ainda vai gerar muita discussão nos tribunais. Um ótimo tema para refletir. E para aprender essas pegadinhas e memorizar todos esses detalhes que discutimos, use nossos flashcards do Anki. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.